um fantasma que aparece durante apenas 1 hora da noite, um serial killer escondido na floresta, uma personagem que desapareceu misteriosamente, um chefe que literalmente deu os dados do seu videogame, e um lugar onde você encontra dezenas de pessoas chamadas Gary. Você provavelmente já jogou alguns desses jogos, mas e se eu te dissesse que alguns deles escondem coisas que você pode jogar por centenas de horas sem nunca descobrir? Hoje eu vou te mostrar os segredos mais bizarros escondidos por trás de jogos famosos. E guarda esse último, porque provavelmente ele é o mais absurdo de todos. GTA V, o fantasma que aparece por 1 hora. Vamos começar pelo jogo que praticamente transformou os easter eggs em uma competição entre os jogadores. GTA V tem tantos segredos escondidos que você poderia jogar durante anos e ainda encontrar uma coisa nova. Mas existe um em particular que é simplesmente perturbador. Existe um fantasma, só que você não pode simplesmente ir lá quando quiser e achar ele. Ela aparece somente entre as 11 às 23 horas e meia-noite dentro do jogo. E quando você finalmente encontra a aparição, ela está flutuando sobre uma mensagem escrita com sangue. E a mensagem simplesmente diz: Jock, se você tenta chegar perto demais, ela desaparece. Mas o mais interessante é que não é apenas um fantasma colocado ali para assustar o jogador. A aparição está ligada à história de Jolene Evans, esposa de Jock Clanley, por isso Jock, da mensagem. E o jogo deixa várias pistas espalhadas para você descobrir quem era ela e o que aconteceu. Ou seja, a Rockstar escondeu uma pequena história de assassinato dentro de uma montanha. E provavelmente muita gente passou por ali sem nem saber que aquilo existia. Mas se você acha que encontrar um fantasma escondido em GTA V já é estranho, espera até descobrir o que existe nas florestas de Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. O serial killer. Red Dead 2 é um daqueles jogos que você pode simplesmente ignorar a história principal e passar horas explorando o mapa. E é exatamente isso que você precisa fazer para encontrar um dos segredos mais perturbadores do jogo. Em um determinado ponto do mapa, você pode encontrar cenas de um assassinato. E não são simplesmente corpos aleatórios, são parte de um mistério. Você encontra 3 cenas de crimes diferentes. E em cada uma delas existe uma parte de um mapa. Quando você junta todas as partes, elas revelam a localização de um assassino. E o jogo transforma isso em uma missão chamada American Dreams. O mais bizarro é que você encontrou corpos mutilados, cabeças separadas e mensagens deixadas pelo próprio assassino. E você pode começar a investigar esse mistério praticamente no começo do jogo. Ou seja, enquanto você está tranquilamente caçando, pescando ou roubando cavalos, existe o serial killer escondido em algum lugar do mapa. Mas existe um jogo ainda mais estranho. Porque o segredo dele não envolve um assassinato. Envolve uma mulher que simplesmente desapareceu. The Sims 2. O sumiço de Bella Goth. Se você já jogou The Sims 2, provavelmente conheceu Bella Goth. Até porque ela é a personagem mais famosa da franquia. Só que existe um problema. Vou arrumar isso aqui que tá muito baixo. Em um determinado momento, Bella simplesmente desaparece. E o jogo nunca entrega uma resposta simples para o que aconteceu. Em Strange Town, você pode encontrar uma versão de Bella. Mas ela não se lembra da própria família? Isso fez a comunidade passar anos tentando descobrir o que aconteceu com a Bella. Uma das principais teorias, acredite se quiser, envolvem alienígenas. Isso não surgiu simplesmente porque alguém inventou uma teoria na internet. O jogo espalha pistas através de memórias, biografias, famílias e elementos da própria história. E é justamente por isso que o mistério ficou tão famoso. A franquia nunca tratou isso simplesmente como uma missão onde você vai lá e resgata a Bella. Você precisa juntar as peças. E o mais estranho, você pode literalmente encontrar Bella andando por Strange Town, como se nada tivesse acontecido. Só que agora eu quero te mostrar um segredo que não tá escondido no mapa. Ele tá escondido no seu próprio controle? Metal Gear Solid, o chefe que lê sua mente. Em Metal Gear Solid existe uma luta contra um personagem chamado Psycho Mantis. E durante a batalha acontece uma coisa que parece impossível. Você tenta acertá-lo e ele desvia dos seus ataques. De novo, e de novo, e de novo, até que o jogo começa a brincar com você. Psycho Mantis é um personagem com poderes psíquicos, e o jogo faz você acreditar que ele consegue realmente ler a sua mente. Só que aí vem a parte que é genial. Para derrotá-lo na versão original de PlayStation, você precisa tirar o controle da porta 1 e colocar na porta 2. Porque o jogo fazia o chefe ler os seus comandos pela porta do controle. E não para por aí. Psycho Mantis também conseguia comentar sobre os jogos que você tinha jogado. Na versão original, ele podia verificar os dados do seu memory card e mencionar jogos da Konami que você tinha salvo. Então imagina você jogar isso em 1998. Você tá lutando contra um chefe e de repente ele começa a falar jogos que estão salvos no seu memory card. Isso não era apenas um easter egg. O próprio hardware fazia parte da luta. Mas se você acha que esse foi um segredo absurdo, o último jogo dessa lista tem uma coisa ainda mais bizarra. Porque existe um lugar onde todo mundo se chama Gary. Fallout 3, o cofre dos Garys. No enorme mapa de Fallout 3 existe um lugar chamado Vault 108. E se você entrar nele, percebe rapidamente que tem uma coisa muito errada. Você encontra uma pessoa chamada Gary. Até aí, normal, é o nome da pessoa. O problema é quando você encontra outro, e outro, e outro. Quando percebe, tem um monte deles. Todos chamados Gary. E eles não são simplesmente moradores normais, são clones. O Vault 108 tinha um experimento de clonagem que produziu pelo menos 58 clones de Gary. E existe um registro no laboratório que explica que cada tentativa continuava produzindo clones hostis aos não clones. O problema é que os cientistas continuaram fazendo isso. Com o tempo, os clones ficaram cada vez mais violentos. E eventualmente eles tomaram o Vault. O resultado é um lugar abandonado, cheio de clones violentos que só conseguem dizer uma palavra. E o mais bizarro é que o jogo nunca explica completamente. Porque os cientistas continuaram clonando Gary, mesmo ficando óbvio que tinha uma coisa dando muito errado.
E esses são alguns dos segredos escondidos de jogos que você provavelmente já jogou. Um fantasma escondido de GTA V, um serial killer esperando para ser encontrado em Red Dead Redemption 2, uma personagem desaparecida em The Sims, um personagem que brincava com seu próprio controle em Metal Gear Solid, e um cofre inteiro cheio de Garys em Fallout 3. E é justamente isso que eu acho mais incrível nos jogos. Enquanto a maioria dos jogadores está seguindo a história principal, os desenvolvedores estão escondendo pequenas coisas que podem passar por anos sem serem descobertas. E algumas delas são tão bizarras que parece mentira. Agora me conta, qual o segredo de algum jogo você descobriu e ficou completamente sem entender por que aquilo estava ali? Porque dependendo das respostas, esse vídeo pode até ganhar uma parte 2. Até o próximo vídeo.